de fonte AC de 20 volts. Com um circuito puramente capacitivo. Então nós temos aqui um capacitor de 1000 microfarad, né? Temos um capacitor aqui de 1000 microfarad. Temos no primeiro caso que nós fizemos um estudo, né? Uma frequência de 10 Hz. Tá certo? Então, como já calculamos, né? Eu não vou fazer o cálculo novamente. Só vou mostrar aqui que ele existiu, né? Então nós tínhamos uma fonte DC de 20 volts, AC, frequência de 10 Hz, 1000 microfarad. A nossa reatância capacitiva foi de 15,9 ohm. Então aqui eu já vou pôr só o valor, né? Eu tenho um circuito capacitivo aqui, né? Tudo bem? Um circuito puramente capacitivo. E nós tínhamos lá que o XC, a reatância capacitiva determinada, ela teve valor de 15,9 ohm. Tudo bem, pessoal? Então o que eu vou fazer com esse valor aí? Eu vou construir o gráfico de impedâncias para esse circuito puramente capacitivo, né? Então a impedância é a resistência do capacitor, ou a resistência que o capacitor apresenta, dependente da frequência do valor que ele tenha, né? Então, desenhando aí o gráfico de impedâncias, né? Esse é o gráfico de impedâncias. O gráfico polar de impedâncias. Vou desenhar então na forma polar, tá? É o gráfico. Vou colocar gráfico de impedâncias. Tá certo? Então nesse gráfico de impedâncias, eu vou, num primeiro momento, representar, não só de maneira polar, mas de maneira cartesiana também, porque podem surgir as duas situações, né? Então, como que eu vou representar XC? XC vai estar no eixo negativo, que é esse aqui, dos imaginários, o eixo negativo dos imaginários. Então, eu vou representar esse valor primeiro na forma polar, né? Esta reatância XC vai ser de 15,9 ohm, fase menos 90 graus. E vou representar esse valor também da maneira cartesiana, né? XC vai ser igual a menos J 15,9 ohm. Tudo bem, pessoal? Então, esta é a maneira de eu fazer a representação de um circuito puramente capacitivo, fazer a representação do seu gráfico de impedâncias, né? O seu gráfico de resistências aí, tá? Beleza? Então aqui nós temos esta situação. Beleza, pessoal? Isso vai ser muito importante, né? Conhecermos esse termo aí, né? Vai ser muito importante para termos o conhecimento de como ficará a corrente, tá, pessoal? Então isso aqui é muito importante para assimilarmos o adiantamento da corrente, tá bom? Então vamos lá. Bem, eu tenho lá agora,
né, nesse circuito que eu apresentei aí, né, o circuito de tensão alternada de 20 volts com o circuito puramente capacitivo, certo? Então aqui eu tenho um circuito puramente capacitivo. E nós já sabemos de antemão o quê? Que esse capacitor promove, né, um capacitor de 1000 microfarad. A frequência que estamos trabalhando é uma frequência de 10 Hz, tá certo? Nós já sabemos o quê? Que a nossa reatância capacitiva, que é a resistência, né, que o capacitor apresenta dependente do valor do capacitor e da frequência. Para o nosso caso, a reatância capacitiva é de 15,9 ohm fase menos 90 graus. Ok, pessoal? Então o que eu vou ter aí nesse primeiro momento? Eu vou ter uma fonte, né? Vou colocar lá a tensão da fonte, né? Então vamos imaginar que essa tensão seja uma tensão, né, que tenha alguns valores aí. Então eu vou colocar lá tensão, vou colocar em notação polar, né? Tensão da fonte é igual 20 volts fase 0 grau, tá certo? Então vamos entender isso daqui, né? Aí eu pergunto, qual vai ser a corrente desse circuito? Qual vai ser a corrente desse circuito aí? Qual vai ser o valor da corrente deste circuito? Então a gente lembra que para trabalhar, quando temos tensão e resistência, a gente acha a corrente com a primeira lei de Ohm, né? Tensão da fonte é igual a impedância capacitiva vezes corrente do circuito. Então eu quero corrente desse circuito aí, né? Então eu vou ter tensão da fonte dividido por XC. Tá certo? Quanto é tensão da fonte? Tensão da fonte, 20 volts, fase 0 grau. Olha só, hein? Estamos fazendo uso do estudo lá de números complexos, né? Dividido por XC. XC é a resistência, que são 15,9 ohm fase menos 90 graus. Tudo bem aí, pessoal? Então, o que a gente vai ter, né? Eu vou ter o 20 dividido por 15,9. 20 dividido por 15,9, eu vou ter 1,25 amperes. Divisão de complexos, né? Então aqui não vai dar espaço, eu vou colocar aqui embaixo. E C vai ser 1,25 amperes. Em cima nós temos o 0 graus. Esse cara sobe, né? Quando nós temos divisão de complexo, nós temos o ângulo de cima menos o ângulo de baixo. Então vai ser menos o menos 90. Tá certo? Então a corrente nesse circuito, a corrente no capacitor, né, vai ser 1,25 amperes fase menos com menos mais 90
graus. Então o que, que a gente pode notar? Que a corrente num circuito puramente capacitivo, ela está adiantada de mais 90 graus em relação à tensão. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai fazer vamos fazer as duas representações aí, né? Para que a gente possa estar enxergando ponto a ponto, tá bom? Então, primeiro de tudo, né, eu vou escrever um gráfico polar de corrente e tensão para mostrar isso daí, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar esse desenho um pouco para cima. Parte dele vai aparecer, outra não, né? Então vou puxar aqui. Olha lá. Eu vou desenhar agora o gráfico polar, né? O gráfico polar de tensão e corrente. Tudo bem, pessoal? Então vou lá desenhar os eixos aí, né? E fazer a representação polar disso daqui. Olha só. Nesse gráfico polar de tensão e corrente, onde está a corrente de forma polar? Está aqui, ó. Está 90 graus adiantada, mais 90 aqui. Então, representando esse termo no gráfico polar, eu vou ter que o IC é igual a 1,25 amperes fase 90 positivo, ou mais 90. Então a corrente está aqui. E onde está a tensão? Né? A tensão está no eixo X, ó. Fase 0 grau. Aqui, ó. Aqui está o gráfico da tensão da fonte. Então, tensão da fonte vai ser o que? 20 volts, fase 0 grau. Tudo bem? Então, o que isso mostra, né, para nós? Que a tensão ela está atrasada de 90 graus em relação à corrente. Ah, professor, e por que o senhor falou tanto da impedância? Olha lá, os sinais de impedância capacitiva e de corrente estão diametralmente opostos. Entre a impedância e a corrente, nós temos sempre, né, nesse caso que a gente pode ver, eles estão defasados de 180 graus, estão diametralmente opostos. Então a resistência, né, num circuito que a gente já estudou, né, no circuito DC, eles estão sempre opostos, né, pessoal? Isso não poderia ser diferente aqui, né? Então entre corrente e resistência, né, a corrente ela vai estar fluindo aí, né? A resistência está sempre contrária ao fluxo da corrente, né? Então são sistemas opostos, a corrente para cá e 180 resistência para cá, tá bom? Esse é o gráfico da polar de tensão e corrente. Ok, pessoal? Bem, para ficar melhor ainda, tudo isso que a gente está falando, eu posso estar escrevendo o quê? O gráfico trigonométrico para visualizar melhor esse sistema aí. Tem aqui o gráfico trigonométrico, desenhar aqui, né?
Vou colocar lá uma tensão para um valor de... Só que aqui são valores de pico, né? Quando a gente trabalha com gráfico trigonométrico, uma das coisas que a gente tem que lembrar que no gráfico trigonométrico nós trabalhamos com valores de pico, né? Então vou colocar aqui um valor mais baixo, não está simétrico, tá pessoal? Esse gráfico não tem simetria. Aqui só estou colocando valores para que nós possamos fazer uma visualização, tá certo? Depois a gente pensa em outra situação. Mas o primeiro momento é só fazer uma visualização disso daí tudo, tá? Então vamos lá, fazendo as marcações aqui. Essas marcações aqui que eu estou colocando são todas de 90 graus, tá certo? Para visualizarmos esses detalhes aí, tá? Então vamos lá. A corrente aqui que a gente está trabalhando, corrente do circuito, é uma corrente que tem valor RMS, só que para cá eu preciso passar esse valor de RMS para pico. Então o que eu vou fazer, né? Eu quero corrente de pico. Corrente de pico vai ser corrente RMS vezes raiz de 2. No gráfico trigonométrico nós trabalhamos com valores de pico. Então a corrente de pico vai ser IRMS 1,25. 1,25 amperes é uma corrente chamada corrente RMS vezes raiz de 2. Tá certo? Então, raiz de 2, né? Vezes 1